Minuto com Edson e dessa vez, Charlie Bruno. Charlie Bruno, Só. das antigas, hein? Tempão, né? Boa tarde, pessoal. Muito tempo, né, que a gente não se vê, não se vê, mas não para conversar, né? E a gente sempre tenta extrair tudo de bom, né? Eu, a gente passou por muito perrengue nos nossos períodos aí de empreendedorismo, só que eu sempre falo a todo mundo, aos meus colaboradores, às pessoas da minha família, que eu tentei extrair tudo de bom que eu aprendi por onde eu passei, né? E eu acho que ficou muita coisa boa, né, para poder escolher e frutificar. Você vê que o empreendedor é isso, né? Eu sempre digo que ele não perde. Ou ele já ganha ou tem experiência. Vai vir ainda melhor, né, Charles? Com certeza, com Charles, certeza. e eu lembro que você tinha sempre um sonho de ser um arquiteto, um urbanista. Conta agora. Agora já é arquiteto, urbanista. Me conta um pouco mais do seu segmento e o que realmente hoje você empreende. É isso. Na verdade, eu venho de uma vertente, comecei numa vertente bem diferente, né? Eu comecei na área da tecnologia, você bem sabe, né? A gente se conheceu nessa parte aí de criptomoeda e tudo mais. Eu venho da área da tecnologia, já fui professor da Gênesis Informática quando eu tinha acho que 15 anos de idade, fui convidado para ser professor lá, e depois trabalhei no TI do Colégio Alternativo, fui para o setor financeiro do Colégio Alternativo. Então, sempre nessa área aí financeira ou de tecnologia, só que eu sempre tive muito apreço, né, por essa parte artística, né, pelo desenho. Na verdade, minha área mesmo, que eu gosto de colocar a mão na massa. Eu gosto de obra, eu percebi que quando eu estou em obra eu me sinto realizado. Então eu sou, diria um arquiteto, mas eu sou o arquiteto de estar ali, sou mais pedreiro do que arquiteto. Hoje na área do paisagismo, né, eu entrei já pendendo para essa vertente do paisagismo, eu me encontrei ali, na verdade, né? Eu percebi que eu sou apaixonado demais por essa área, que também não deixa de colocar a mão na massa, né? E hoje você tem um negócio no campo do paisagismo. Isso, Onde fica isso, localizado? Qual é o isso. nome? Estou sabendo que tem até um café. Tem um cafezinho Tem lá, a gente tem um convite? canto, com certeza, Tudo a gente tem começa um, por um convite. pois é, um convite é uma boa conversa, né? A gente fica localizado ali na rotatória do Oscar Niemeyer, não sei se Que permanece agora esse diz que é nome. Praça da Bíblia, né? Então tem esse questionamento aí, mas eu sempre Oscar falo Niemeyer, que nome lindo, hein? que inclusive É, foi o projeto do meu TCC, né? sim, Foi claro. realizar, né? Claro, de forma digital, né? Pelo meu projeto, pelo SketchUp, a gente conseguiu bolar uma coisa bem interessante ali, unindo as obras do Oscar Niemeyer, né, que é importantíssimo para arquitetura, e também dar o toque final aí com o paisagismo naquela praça enorme, né, que precisa ser construída ali, né, precisa ser iniciada e finalizada. Como arquiteto, urbanista, a gente, como seu colega, a gente estudou muito nas escolas. Acredito que eu, como empreendedor, consegui colocar a partir de Itabaiana parte do urbanismo que a gente estuda, sobretudo as rótulas, as avenidas, né? A inserção do ser humano na cidade, né? Itabaiana está no caminho certo? Com certeza. Itabaiana, como eu comentei naquele café que teve lá Sim. no Tempero do Sertão, a sua presença foi importantíssima, né, para o crescimento da cidade. A gente sabe, né, que como eu falei lá, né, dos seus traços ali nasceu algo espetacular, que é o Chiara por inteiro, toda aquela avenida, todos aqueles condomínios, né? Todos os espaços caminháveis que a gente precisa ainda organizar, precisa ser consumado de fato, né? Porque a gente tem aqueles espaços, mas ainda não foram desenvolvidos, creio eu que seja da parte política, né? Acho que Sim. já tenha pendido para essa parte aí do município, que para essa conclusão. Mas assim, a ideia do que você deixou ali, você deixou tudo pronto, né? O esboço, tudo alinhado para ser construído, né? E Sim, claro. é um espaço belíssimo, a gente passa, visualiza, infelizmente, a gente não tem completo uma parte, outra parte é espetacular, que é a parte do Chiara em si. Eu tô falando daquela parte, eita, desculpa, daquela parte do atacarejo, né? Aquela Mas exposição vai nova mudar. ali, Aí não que está vai completo mudar, ainda não. com fé em Deus, mas a É. parte do Chiara em si,
Pra gente ver a realidade, caminhe 5, 6 horas da manhã e caminhe 5, 6 horas da tarde que você vê o espetáculo que é a Avenida do Chiara. Você, Né? como arquiteto e urbanista, você fica feliz ver tudo isso acontecer em sua cidade? Sim, com Não certeza. é um sonho? Com certeza, com certeza. Agora, para a cidade continuar em pujança, o que é que ela precisa mais em termos urbanísticos ou oferta de algum equipamento urbano? Ao meu ver, né, como eu agora falando como paisagista, né, a gente rodando também por essas outras cidades que a gente vê uma arborização mais incisiva, arborização que gere sombra, né? Uma cidade caminhável, né? Uma cidade onde a gente consiga caminhar nas calçadas e realmente tenha sombra. Claro, não criticando, palmeiras são belíssimas, que a ideia da palmeira é dar essa monumentalidade, mas aí já jogando para a parte das casas mesmo, tem um incentivo maior para essa parte de arborização nas calçadas com árvores que não danifiquem, né? Claro. E o que falta mais? Tipo, hotéis, falta hotéis na cidade? Com certeza, está faltando, né? Até o professor da gente, né, Rusman, ele apresentou uma mudança no plano diretor para ver se conseguia aumentar a quantidade como chama? Não andares, Sim, entendi. pavimentos, a quantidade de pavimentos construídos na cidade. Eu creio que até o Ibis, se eu não me engano, iria vir para cá, só que pela limitação da quantidade de pavimentos não conseguiu vir, né? Porque o Ibis a gente sabe que tem precisa de um. Qual é o seu sonho como arquiteto? O que você gostaria de entregar à cidade em seu nome? Um desenho, um monumento? O que é que você sonha? Indo para a parte paisagística, né? Que no caso, sendo arquiteto paisagista, apenas isso. Apenas ter uma cidade onde 3 horas da tarde eu consiga caminhar em todas as calçadas e eu não sinta aquele calor infernal que existe em Itabaiana. O que você tem a dizer aí, aqueles novos arquitetos que estão chegando na área aqui em Itabaiana? Qual é o recado, qual é a mensagem que você deixa para eles? Olha, eu deixo a mensagem que, assim, o curso ele é muito bom, mas a gente sempre tem que pensar um pouquinho fora da caixa, como seus desenhos aí para o Chiara em si, para as avenidas do Chiara, a gente não vê muita ortogonalidade, a gente vê muita curva aí, lembrando muito a nossa serra, né, que eu creio que foi pensando nesse sentido, para a gente não se prender muito a caixinhas. Hoje a gente ainda vê muitas caixinhas, né, casas construídas como caixinhas, inclusive até lá vizinho uma loja, né, tá sendo construído uma parte comercial. Aí eu fico triste porque a gente fez aquele que eu acho muito muito fofinha a construção bonito, lá toda em eucalipto, eu bati o martelo para ser em eucalipto, só que aí foi coberto por uma caixa de concreto, entendeu? Não criticando, né, a ideia, mas não criticando como empresário, mas criticando como arquiteto, porque a gente pensa em algo belo, né, em coisas que não firam aquele local, trazer coisas belas, né? Eu lembro uma frase que é muito forte na arquitetura, enquanto estudante, diz o seguinte: façam sempre arquitetura que digam assim, por ali passou um arquiteto. Isso, justamente. Na sua esquina, onde você está ali trabalhando belíssimo, então ali dá gosto de dizer, por ali passou um arquiteto. Isso. Ali pode ter certeza que foi pensado pode não ser o local mais organizado, mais belo do mundo, mas pode ter certeza que foi pensado com muito carinho, muito amor. Qual é a mensagem que você deixa nesse nosso primeiro podcast? Haverão outras, né? Plante uma mudinha na frente da sua casa e deixe os seus filhos aproveitar a beleza de uma sombra bela. Esse foi mais um podcast, né? Minuto com Edson. Dessa vez, Charles Bruno. Obrigado, pessoal.